Professores e professoras da Escola Maria Pires, bom dia. Como falei ontem na minha primeira saudação, hoje eu apresentarei um plano de ação para o ano letivo de 2026. Nessa apresentação que começo agora, vou tratar de um plano de trabalho elaborado pela equipe de gestão sob minha coordenação, diretor Carlos, para o início do ano letivo. Esse plano, ele responde às demandas atuais da escola em diálogo com as orientações da SEDUC. Ele se organiza como um projeto de monitoramento e organização do fluxo escolar e convivência. O objetivo é fortalecer a boa convivência e dar mais eficiência ao nosso trabalho, uma vez ser esta eficiência um dos objetivos basilares da rede estadual de ensino através da SEDUC. É sobre isso que vamos falar agora. Professores e professoras, o trabalho que realizamos hoje na educação pública do Estado de São Paulo, em suas inúmeras escolas, nos impõe muitas exigências. É um trabalho sistêmico que funciona como uma engrenagem. Uma ação se conecta a outra, que se conecta a outra, formando um todo. Nesse sistema, nosso trabalho é relevante porque, além do contato com pessoas, com os aprendizes, com os estudantes, é um trabalho que, na atualidade, produz dados. E essa produção passou, nesses últimos 2, 3 anos, a fazer parte do cotidiano institucional da escola. A partir desses dados, a secretaria consegue enxergar a rede, monitorar, comparar resultados, responsabilizar-nos e orientar suas políticas públicas por meio dos programas destinados à educação escolar. A Sala do Futuro e o BI são exemplos claros dessa lógica de funcionamento. É a partir desse contexto, dessas exigências e dessa organização sistêmica que se estrutura o plano de trabalho de nossa escola para o ano letivo de 2026, que vamos apresentar na sequência com mais detalhes. Professores e professoras, quais são os contrapontos reais da experiência frente a essas exigências do nosso trabalho? A experiência concreta da escola, professores, nos impõe limites objetivos a essa lógica. Hoje temos menos suportes na gestão. Pela nova resolução, em função do número de estudantes matriculados, que não chega no momento a 500, passamos de 5 gestores para 3. Atualmente contamos com um diretor, um vice-diretor e um coordenador responsáveis por 3 períodos de funcionamento e pelos diferentes níveis e modalidades de ensino que oferecemos. O ensino fundamental, dos anos finais, o ensino médio e a modalidade EJA, cada um com demandas específicas. Até o ano passado, a título de esclarecimento, essa mesma complexidade era acompanhada por 5 gestores, hoje por 3. Nesse contexto, o tempo pedagógico e o próprio espaço de trabalho se fragmentam. Há relatórios, preenchimentos de dados digitais, chamadas urgentes, além das demandas externas que recaem sobre a escola.
E aqui fala especificamente da gestão. Somado a isso, os processos de aprendizagem passam a ser traduzidos quase integralmente em números, na tentativa permanente de mensurá-los. Esse monitoramento ocorre de forma quase imediata, em tempo real, pelos diferentes órgãos da rede. Esses são os contrapontos que precisam ser considerados. É exatamente desse cenário que nasce a necessidade e a urgência desse plano de ação, isto é, conjugar as necessidades da rede na construção de dados para gerar resultados e os aspectos mais práticos, os da convivência, que são recheadas de emoções, de afetos e sentimentos que muitas vezes se contrapõem a essas necessidades. Aqui está posto o desafio maior para a nossa escola nesse momento. Professoras e professores, diante dessas exigências e dos contrapontos, que na prática se manifestam como contratempos, pergunto-lhes: quais são os nossos desafios enquanto escola? Ou seja, quais são os desafios concretamente postos no chão do local em que trabalhamos? Nós entendemos, enquanto equipe de gestão, o diretor, o seu coordenador e o vice, que o desafio central é construir um equilíbrio operante entre as demandas impostas e as urgências do dia a dia. Isso significa usar os dados que são produzidos diariamente para organizar o fluxo da escola e não para sobrecarregá-la. Significa também proteger o tempo e o espaço pedagógicos, reduzir ruídos operacionais, tornar os processos mais claros e funcionais. Como estratégia, buscamos melhorar a qualidade em todos os sentidos. Qualidade do que ofertamos, a qualidade da nossa convivência e principalmente a qualidade do que ensejamos entregar institucionalmente. Trata-se das aprendizagens que esperamos que aconteçam na escola. Quando dados, fluxo, que é um movimento vivo, e intencionalidade pedagógica, a nossa intenção política, se alinham, alinham em equilíbrio, corrigindo, criamos condições reais para a excelência do nosso trabalho enquanto profissionais e para a produção de aprendizagens significativas e consistentes e, por consequência, nos qualificarmos melhor naquilo que fazemos. Passamos agora, então, a tratar concretamente do plano de ação que pretendemos operar na escola. Este plano dá nome ao projeto da Escola Estadual Maria Pires. Organização do fluxo da movimentação dos estudantes. Então, vamos a ele? Por que este projeto e por que agora? Qual é a sua urgência? Qual é a sua justificativa? Explano então a vocês. Nosso cotidiano escolar é marcado por alta produção de dados e por demandas pedagógicas
administrativas e, sobretudo, humanas nas relações do dia a dia da comunidade escolar como um todo, especialmente no campo da convivência. Esse cenário se intensifica com a redução da equipe gestora. Ao mesmo tempo, iniciamos o ano com um dado positivo, qual seja, todas as aulas estão efetivamente atribuídas, inclusive professor tutor e professor para atendimento educacional especializado. O desafio, portanto, é como a gestão organiza o trabalho do chão da escola, coordena esse trabalho com menos pessoas, sem perder o foco pedagógico e sem se sobrecarregar com a burocracia. É essa necessidade concreta que justifica o projeto. Além de que, é preciso também dar suporte, coordenar e dar apoio ao trabalho central da escola, que é promover o ensino através do trabalho dos docentes para produzir as aprendizagens e essas serem relativamente capturadas pelos mecanismos digitais propostos e operados pela rede. Prezados professores e professoras, precisamos agora explicitar, mesmo que minimamente, o princípio central desse plano de trabalho. Vamos lá então. Ele se baseia na construção da autonomia do estudante com responsabilidade na movimentação no interior da escola. Este ano, adotaremos nesse sentido uma organização diferente da do ano anterior no uso do banheiro, por exemplo. Estes permanecerão abertos para uso praticamente o tempo integral do período destinado aos estudos, com exceção do tempo destinado à higienização e limpeza deles, que ocorrerá na quinta aula do dia, de manhã e à tarde, pelo menos. Isso implica que o estudante precisará se movimentar com responsabilidade, compreendendo que a autonomia exige compromisso. Outro eixo fundamental do plano é o registro. Você dá autonomia e, por outro lado, tem o registro, o monitoramento, a organização. Entendido como instrumento, esse registro, um instrumento pedagógico de organização a serviço do ensino, do trabalho do professor para a busca e a construção da aprendizagem dos estudantes. Em síntese, este plano se sustenta nesses dois pilares: autonomia responsável, registro como prática pedagógica organizadora. Esses são os dois desafios postos à comunidade escolar. E o objetivo final, como será dito ao final, é a construção viva de uma nova cultura, de novo clima organizacional. Com esse plano de ação,
voltado à movimentação do estudante com responsabilidade será operado na prática. Para coordenar e organizar o fluxo, propomos e já construímos 3 grupos institucionais de WhatsApp. São grupos exclusivos para o uso dos profissionais da escola, na articulação entre gestão, agentes de organização escolar, AOE, e docentes. Vamos lá. O grupo 1, em resumo, será destinado ao registro dos estudantes autorizados ao uso do banheiro durante as aulas. O grupo 2 será voltado ao registro disciplinar e às situações de convivência em conflito. E o grupo 3 será utilizado para registrar os fluxos de movimentação dos estudantes. É bom observar que neste terceiro grupo serão registrados tanto os fluxos deliberados e autorizados necessários à organização do trabalho pedagógico, quanto os fluxos transgressores que precisam ser registrados para posterior alinhamento com os estudantes. Essa organização permite visibilidade, coerência e intencionalidade pedagógica no acompanhamento da movimentação dos estudantes nos espaços da escola. Os estudantes, no grupo 1, poderão utilizar o banheiro e o bebedouro na entrada da escola, antes de serem organizados no pátio para receber as orientações do dia. Durante as aulas, em cada aula, o professor poderá autorizar até 5 estudantes diferentes, um por vez, com tempo máximo de 5 minutos, sempre com registro imediato no grupo institucional de WhatsApp. Isso é fundamental. Na prática, o professor registra os estudantes autorizados com nome e horário de saída. Por exemplo, registro lá Micaela, depois registro Paulo, registro na sequência Carlos, registro na sequência Fábio e Ana. E anoto, por exemplo, o primeiro estudante Micaela, anoto 7 horas. O segundo estudante eu anoto, exemplo, Paulo, que ele saiu um tempo depois da Micaela, saiu 7h20, só que ele retornou 7 minutos depois. Isso eu faço registro desse evento para possivelmente depois fazermos um alinhamento, uma orientação com este determinado estudante. O que é importante também notar que não haverá saída para ir ao banheiro especificamente após o intervalo, pois será neste momento, nesta aula, que é a 5ª, que os banheiros estarão sendo limpos e higienizados. As exceções a essa regra ocorrem apenas em casos de extrema urgência fisiológica ou questões de saúde devidamente comunicadas pela família. Uma atenção importante é que o estudante que já utilizou o banheiro durante as aulas poderá ser autorizado novamente, isso é importante, desde que seja garantido
o direito dos que ainda não foram. Por isso, eu faço uma observação fundamental que os professores precisam fazer o registro rigoroso. A ausência do registro desorganiza o fluxo, gera ruídos, compromete o monitoramento e compromete a implementação desse plano de ação. Em síntese, cada estudante em boas condições de saúde poderá utilizar o banheiro e o bebedouro na entrada 2 vezes durante as aulas e no intervalo, portanto, 4 vezes. Vamos agora explanar o grupo 2, que é o grupo disciplinar e de convivência. Esse grupo será utilizado exclusivamente em situações de descumprimento de regras ou de conflitos. Ou seja, em situações em que se gera conflitos entre estudantes ou entre estudantes na relação com os professores. Ele não se confunde com o grupo 1, nem com as movimentações necessárias ao trabalho pedagógico. Aqui a lógica é clara. A gestão fará intervenção após 3 registros realizados por docentes distintos, com triagem prévia do agente de organização escolar, que, tendo ciência do ocorrido no conflito em sala de aula, ele fará o registro e, fazendo a triagem, auxiliando o professor naquilo que possa ser auxiliado e dará ciência à situação, à gestão sobre a ocorrência. Isso é fundamental porque hoje contamos apenas com um gestor atuando diretamente no chão da escola em cada período, efetivamente, além de todas as demandas administrativas, burocráticas e solicitações da URI de São Bernardo do Campo, e também de demandas que a gente tem que fazer, que estão presentes nas redes sociais, em seus diversos formatos. Exemplo prático sobre isso. Na primeira aula, o professor Fábio, exemplo, ele registra no grupo que o estudante Fabrício discutiu e xingou uma colega. Isso é um registro. Havendo 3 registros feitos por professores diferentes, acho que isso é importante, o AOE realiza a triagem, faz seu próprio registro e encaminha a situação à gestão para as devidas providências cabíveis. É importante alertar que situações graves, por sua natureza, terão intervenção imediata da gestão, independentemente do número de registros do determinado estudante ou de determinados estudantes. Reforçando, este grupo deve ser utilizado apenas quando houver descumprimento de regras. A regra é 3 registros por docentes distintos, com triagem do agente, à exceção apenas para situações graves que exigem ação imediata. Por fim, o grupo 3, denominado fluxo de movimentação, tem como objetivo o registro da circulação de estudantes fora da sala de aula. Esse registro ocorre, em primeiro lugar, quando a circulação é autorizada por demandas
pedagógicas ou administrativas. Também serão registrados, nesse mesmo grupo, os casos de movimentação inadequada para o momento. Exemplos: o estudante circulando pelos corredores sem autorização, conversando em salas, indo de sala a sala, também ocupando corredores diferentes e tentando, nesse caso, atrasar a sua ida para a sala, caracterizando, como a gente fala, matança de aula. Esses eventos devem ser registrados, não como punição imediata, mas para a organização do fluxo e alinhamento pedagógico. Assim, como no grupo 2, a triagem inicial será realizada pelo agente de organização escolar, que verificará a situação e fará os encaminhamentos necessários à gestão escolar. Em síntese, o grupo 3 é utilizado para registrar a circulação autorizada e registrar a circulação inadequada para o momento. Essa organização permite acompanhar o fluxo de estudantes, reduzir ruídos no cotidiano escolar e proteger o trabalho pedagógico. Por fim, é importante destacar o papel do professor no sucesso desse plano de ação. Aqui, apesar de estar enfatizado professor, não falamos apenas desse profissional, mas também do papel da gestão, que precisa dar suporte, ancorar o projeto e garantir as condições para que ele funcione. Falamos sobre isso, igualmente da importância fundamental do papel dos agentes de organização escolar, e especialmente os registros e na triagem e na colaboração dos estudantes, no sentido de reduzir os efeitos de transgressão e indisciplina. Quero enfatizar um ponto central. É fundamental que o professor autorize temporariamente a saída dos estudantes e registre o ocorrido com objetividade e clareza. Esse procedimento protege o tempo e o espaço pedagógicos, apoia o trabalho de ensino de modo geral e cria condições efetivas para o sucesso escolar. Cada agente envolvido, cada segmento aqui envolvido, no caso professores, gestão, estudantes, agente, são importantes para que esse plano aconteça, seja efetivo, seja eficaz para a produção do que eu vou falar logo adiante, da construção de uma nova cultura escolar. Prezados professores, professoras, como já apontei anteriormente, vou agora explicitar um pouquinho mais que, para finalizar essa apresentação, é importante reforçar o sentido pedagógico desse projeto, deste plano de ação. O desafio que está colocado para nós é o de organizar os tempos e os espaços da escola para cuidar do ensino e da aprendizagem, reduzir conflitos e fortalecer a corresponsabilidade. Todos são igualmente responsáveis
cada um dentro da sua especificidade, e são igualmente importantes. Ao organizar o fluxo, protegemos o foco no ensino, criamos condições para novas e mais profundas aprendizagens, para a consolidação daquelas aprendizagens que já aconteceram e acontecem. O objetivo maior é construir uma nova cultura escolar nesses tempos de pressa, nesses tempos de aceleração, nesses tempos de educação digital. Então, o importante é construir uma cultura de uso consciente, de uso solidário dos espaços da escola, dentro e fora da sala de aula, com autonomia, responsabilidade, cuidado e empatia, sempre considerando o próprio direito e também zelando pelo direito do outro. Para concluir, quero agradecer muito o tempo que vocês estão se dedicando nesse final de semana para assistir e refletir acerca dessa apresentação inicial. Eu, diretor Carlos, desejo a todos muito sucesso neste ano, muita alegria no trabalho profissional em nossa escola ao longo do ano de 2026, porque os desafios são tantos e são grandes. Um bom dia a todos e todas e até logo.